Olá a todos, eu sou o Guilherme Pimenta e desta vez venho-vos trazer a minha opinião do livro Quando as Montanhas Cantam, da Nguyen Phan Que Mai. Eu, antes de mais nada, quero agradecer imenso à Alma dos Livros pelo envio deste exemplar. Muito obrigado. Era um livro que eu queria muito ler porque era um romance histórico passado na Guerra do Vietnã, mostrando-nos o século XX, a história do século XX no Vietnã, e portanto era um livro que eu queria muito ler e estava muito curioso para o ler. Então nós vamos encontrar uma história que nos vai acompanhar, portanto, que nos vai mostrar quase grande parte da história do século XX do Vietnã através do olhar das nossas duas protagonistas. Portanto, nós aqui temos a avó Dia Lan, e peço desculpa se estiver a pronunciar mal os nomes, mas realmente é um bocado difícil, podemos admitir. Mas vamos ter então a avó Dia Lan e vamos ter a Wong. A Wong é a protagonista desta história na ação do presente, por assim dizer, e na ação do passado vai ser então a avó de Lan. Então o que é que acontece? Nós neste livro começamos, e o livro começa logo de uma forma muito abrupta, porque nós estamos aqui em 1974 numa, numa terra, pronto, chamada Hanoi. Não, começamos em 72, 74 é mais para a frente. Começamos em 72, 1972, em Hanoi, e portanto a avó está a levar a sua neta à escola e do nada eles ouvem aqueles avisos a dizer que a Hanoi está prestes a ser bombardeada, que os mísseis estão a 300 km, estão a 200 km, eles vão ouvindo a distância a que os mísseis estão, e elas tentam procurar um abrigo antiaéreo, mas sempre que vão para um já lá está a gente e o espaço é muito apertado, e portanto existem abrigos antiaéreos que só dá para uma pessoa ou para duas, para mais do que isso não dá, e elas lá procuram lá, encontram um, penso que era perto da sua casa, e portanto elas escondem-se lá quando a Hanoi está a ser bombardeada pelos americanos. Depois disto, a avó de Alan percebe que é perigoso ficar em Hanoi, e portanto partem para outra aldeia, para ver se conseguem escapar um bocado àquilo. Penso que agora não me lembro do nome da aldeia, mas sei que elas quando lá chegam ficam em casa de uns senhores que lhes vão dar abrigo, e elas até fazem um género de um treino para quando ouvirem os bombardeamentos elas começam a subir até à montanha que tem uma gruta, portanto elas lá estão seguras, e portanto elas treinam para ver quão rápido conseguem lá chegar. Mas isto tudo praticamente para dizer o quê? Que o livro começa logo de uma maneira muito abrupta, e depois dos bombardeamentos cessarem, ou pelo menos é isso que elas são levadas a acreditar, o que é que vai acontecer? Elas voltam para a sua aldeia natal, por assim dizer, a sua terra, onde tinham a casa, e quando chegam lá, veem que a casa está completamente destruída, só restam ruínas, por assim dizer, de tudo o que era casas, e portanto elas vão ter de se reinventar. Para além disto, a nossa Wong, portanto, a protagonista do presente, que está a contar a história na primeira pessoa, ela vai ficar muito triste com isto tudo, porque para além de estar a ver a sua cidade a ser bombardeada, a sua aldeia, a sua terra, eu estou a dizer isto porque não sei bem qual é a dimensão de Hanoi, mas só para vocês terem uma noção, eu vou-lhe chamar aldeia, pronto. Ela, depois de ver o que acontece à sua aldeia, fica muito triste, e fica triste também porque os seus pais partiram para a guerra do Vietnã e ainda não voltaram, e portanto ela está sempre muito ansiosa que tanto a mãe como o pai voltem a casa para finalmente poder estar com eles. Até lá está, ela está com a sua avó. E então a avó, depois desta situação toda e depois de recomeçarem a construir a sua casa e aquilo que era o seu lar, para animar a neta, a avó vai contar à neta, e vai-nos contar a nós, a sua história de vida. Ou seja, nós vamos acompanhar toda a história desde que a avó nasceu,
até aos dias do presente, até àquele momento em que ela lhe está a contar a história. Porquê é que isto é muito importante e porquê é que este livro é muito interessante, e porquê é que este livro é tão bom? Porque nós vamos conhecer, lá está, mais uma vez, todos os grandes acontecimentos do século XX no Vietnã, porque nós vamos conhecer, perceber o que é que está por trás da ocupação francesa no Vietnã, vamos perceber o que é que levou à reforma agrária, vamos perceber como é que o comunismo se instalou no Vietnã, vamos perceber porque é que a guerra do Vietnã com os Estados Unidos da América começou e, portanto, todo o livro é riquíssimo em nos esclarecer e em nos dar a conhecer todas estas motivações que levaram a estes grandes acontecimentos que vão para sempre ficar marcados para a história. E a avó de Alan é essa perspectiva que nos vai dar, porque é uma mulher que em 72 tem 50 e poucos anos, penso eu, acho que tem 52, eu não vos quero induzir em erro. Mas portanto nós vamos acompanhar muito dos anos 20 no Vietnã, até vos posso ver aqui a data concretamente, se a conseguir encontrar. Por exemplo, há também a Grande Fome, já me estava a esquecer, a Grande Fome do Vietnã em 1942, e portanto tudo isto são acontecimentos que nós vamos acompanhar através da avó de Alan, e vai ser muito interessante, estou aqui à procura, 1930. É em 1930, eu estava a dizer que era em 1920, estava a confundir com outro livro, que não se passa no Vietnã, mas também vai buscar um bocado dos anos 20 noutro sítio. Isto tudo para dizer o quê? Que nós vamos acompanhar, portanto, grande parte da história do Vietnã através da voz da avó. E como é que este livro... Porque agora... portanto, pronto, contextualização da história feita. Eu li este livro no Pedacinhos da Felicidade. No Pedacinhos de Felicidade e no Margem Sul a Ler. É um dos nossos livros do mês. E eu fui falando com a Dora Silva, porque a Dora Silva já tinha lido, eu tinha gostado muito e tinha-me dito que eu ia adorar. Mas eu não estava pronto para o que este livro ia ser. Mesmo tendo algumas pessoas a dizerem que ia ser um livro muito emotivo, que ia ser um livro muito forte, mas que eu ia gostar imenso. Eu não estava pronto para este tipo de história. Já estou a ficar sem palavras. Isto acontece quando um livro nos toca muito, e vocês sabem que eu tenho esse hábito. Quando um livro me toca muito, eu tenho alguma dificuldade em expressar-me do mesmo. Mas mais uma vez, para não me perder, como é que um livro consegue ser tão emotivo, tão duro, tão forte na sua narrativa, mas ao mesmo tempo ser tão doce, tão ternurento, tão carinhoso? E isto tudo porquê? Porque nós vamos acompanhar todas estas atrocidades que vão acontecer a esta avó, que é uma mulher guerreira, uma mulher resiliente, que não desiste e que tenta sempre levar as coisas a bom porto, mesmo sacrificando algumas coisas, mas consegue aquilo que quer e consegue aquilo que é melhor para os seus. E é uma história tão emotiva, mas ao mesmo tempo tão ternurenta, porque a avó vai contar isto à neta, mas ao mesmo tempo sempre cheia de esperança e sempre cheia de inspiração. Este livro grita esperança, grita inspiração, porque nós estamos a acompanhar a vida de uma mulher que poderão ter sido centenas, dezenas de milhares de mulheres que passaram por isto tudo e que passaram por situações tão semelhantes ou se calhar iguais às que esta avó passou. E este livro, sendo uma obra de ficção, a autora inspirou-se em certas pessoas que conhecia do seu seio familiar que passaram por estes acontecimentos e que pereceram durante estes acontecimentos. E portanto todo o livro é muito duro, mas é muito ternurento por causa disso, porque é a linguagem de uma avó a contar a sua história de vida a uma neta para animar e para mostrar à neta que, apesar de tudo isto que aconteceu na aldeia onde elas viviam, que elas se vão conseguir reerguer, vão se conseguir reconstruir. E isso é a mensagem principal deste livro, é que nós não podemos baixar os braços, nós temos que dar sempre luta àquilo que merece, como é que eu ia dizer? Nós temos que dar a luta àquilo que
pé de luta. Nós não podemos baixar os braços. E esta mulher é uma mulher muito resiliente, mais uma vez. E lá está, nós vamos conhecer a história de vida dela, desta avó, e também da Wong, portanto, porque o livro não se passa só no passado, é sempre passado, presente, presente do livro. Em 1972, 73, 74, 75, o presente vai desses anos, e o passado vai desde 1930 até essas datas. E portanto, mais uma vez, é um livro tão bom, tão duro, tão marcante e tão inesquecível que eu nunca mais me vou esquecer destas personagens. Posso-vos dizer, com toda a certeza do mundo, que vão ver este livro no top melhores livros do ano 2024. Foi um livro que me ensinou imenso. Foi um livro que me transmitiu uma mensagem carregada de dor, mais uma vez, mas também de esperança. E mais uma vez, tudo gira muito à volta destes temas da reconstrução, não só da reconstrução da vida pessoal, mas da reconstrução do que alguma vez já tivemos, porque esta avó, ao fim e ao cabo, nasceu numa família de camponeses, e vai conseguir de certo modo ascender, mas vão arranjar maneira de a deitar abaixo, e ela aí vai passar por situações tão breathtaking, agora não me lembro do termo em português, que nos vão faltar o ar ao ler essas experiências porque a avó passou, porque é algo tão desumano, é algo tão tóxico, é algo tão revoltante e angustiante sequer se pensar em fazer isto, mas realmente o ser humano é muito mais do que aquilo que nós pensamos que poderá ser. E este livro mostra-nos a desumanização no seu pior. Não me quero alongar muito mais, queria só mesmo que vocês percebessem o quão importante e o quão marcante foi este livro para mim. E mais uma vez, espero mesmo que o leiam. Eu terminei o livro, e eu não estou a brincar, eu terminei o livro a arrepiar-me, de lágrimas nos olhos, já me estou a emocionar e portanto não vale a pena continuar, mas é só para vos dizer que vale muito a pena lerem este livro, e eu espero sinceramente que esta história chegue a muitas pessoas e que muitas pessoas a leiam, porque faz falta este tipo de livros e faz falta nós conhecermos este tipo de histórias para, ao contrário de certas pessoas, nos relembrarmos do passado e não deixar que o passado volte a assolar o presente. É isto. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e que não tenham e que não tenha parecido muito atrapalhado na minha review, mas quando os livros me tocam é sempre muito difícil expressar-me deles, mas espero que as minhas palavras tenham feito, tenham-vos suscitado a curiosidade e o interesse em comprar este livro. E mais uma vez quero agradecer imenso à Alma dos Livros por me ter dado esta oportunidade. Muito obrigado a todos, fiquem bem e boas leituras.